tempo tão incrédulo. Você vai ver que entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, amém? Quem quiser passear, por favor, lá fora, viu? Aqui na igreja não. Amém? Quem quiser sentar, sente, fique à vontade. Qualquer obreiro que quiser sentar, sente. Mas não passeie agora. E uma das coisas que nós precisamos entender, do Velho Testamento ao Novo Testamento, teve um silêncio de Deus de 430 anos aproximadamente. Não exatamente, mas aproximadamente. E a incredulidade estava muito grande. O culto estava frio. O culto tinha muita palavra, muito ensinamento, mas não tinha presença. Às vezes, tem pessoas que já estão acostumadas a uma palavra bonita, um louvor bonito, mas quando não tem a presença, está faltando o principal. E sem o principal não adianta, né? Toma cachaça, quer vir bagunçar na igreja. Quando tá bom não vem. Mas quando toma cachaça quer vir bagunçar na igreja. Se chega em casa, na casa do pai e da mãe, o pai, né, diz assim, como é a história? Na casa do Senhor quer bagunçar. Na casa do pai não consegue bagunçar. Na casa da mãe não bagunça. Não bagunça não. Vai bagunçar no batalhão que eu quero ver? Vai lá. Ninguém vai. Você está entendendo como é que é? Vai bagunçar ali, sabe, na porta, na porta do batalhão. Vai lá, bagunça para tu ver. Vai lá na porta do banco, vai quebrar uma, para tu ver se a polícia daqui a pouco não chega. Aí na casa do Senhor, não pastor, o Senhor não pode agir assim. Como é que é? Na casa de Deus tem que ter reverência, meu amigo. Se você não tem reverência, você não tem respeito à presença. Você tem que entender que as coisas de Deus têm com ordem e decência. Quando Baal pensou que era alguém, só a arca da aliança que estava no templo, né? Só que estava ali no templo ali, acabou com a estátua. Por quê? Porque ele teria que reverenciar, a estátua cai diante dele. Então não adianta. Na casa do Senhor tem que ter respeito. Por isso que eu não gosto quando está a palavra, não é para andar. Não ande não. Eu faço que nem o rapaz falou, disse que a melhor água do mundo é a de onde? A da igreja. Em casa ninguém bebe água, mas na igreja bebe 50 mil vezes. E eu fiquei me perguntando, não é verdade esse negócio? Em casa ninguém bebe água, rapaz. Mas vai para a igreja o negócio, seca o garrafão. Se for possível. É uma inquietação, ansiedade. É você tentando se desconcentrar do propósito. Você não está entendendo. O templo, ele tem o poder de mudar a tua história. Quando você reverencia o nome do Senhor, Deus, ele vai fazer o sobrenatural acontecer na tua vida. Sabe? Por isso que você tem que ser com ordem e decência, com reverência. A casa de Deus não é a casa de mãe Joana, não é a casa da minha avó. Não é. Mas é a casa do meu Senhor. E eu tenho que ter respeito à casa do meu Senhor. Ele diz, eu honrarei os que me honram. Eu tenho que honrar porque eu preciso ser honrado por Ele. Eu preciso de milagre. Se eu não honrar, não adianta eu pedir milagre para o Senhor. Não adianta. Então, presta bem atenção. Jesus estava vivendo um tempo muito difícil. Jesus nasceu num tempo de fariseus. Num tempo em que a palavra era pregada e muitos ouviam a palavra e só queriam saber de Abraão, Moisés, Elias, os grandes homens que foram usados por Deus. Já estava virando uma idolatria. De repente, nasce em Nazaré um menino que vai crescendo. Isaías capítulo 61, coloca na tela por favor. Isaías capítulo 61, um dia ele está no templo e ele vai fazer a leitura do pergaminho. A oportunidade é dada para Jesus ler a palavra daquele dia. Jesus pega o pergaminho, exatamente no livro de Isaías capítulo 61, e ele vai dizer: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos. Ele diz: o Senhor me ungiu para isso, o Senhor me separou para isso. Jesus está declarando sobre toda a sinagoga, naquele momento que foi dada a oportunidade para ele ler a palavra. Então somente está ali se revelando agora a pessoa do Senhor Jesus. E diz a palavra do Senhor: e ele se despiu da sua glória para habitar no meio de nós. Eu começo a meditar e a entender, porque você vai ver uns atributos de Jesus, porque ele tem todos. Mas vamos falar como homem. Como homem, Jesus, ele sentiu dor. Como homem, Jesus viu Lázaro estar naquela tumba e de repente Jesus está chorando. Jesus, com sentimento, também vê aquela mulher enterrando o seu filho e de repente ela diz: não pare, não chores mais. Jesus tem sentimento igual a mim, igual a você. Jesus, ele tão somente, ele está ali vivendo entre nós, mas entenda que outrora ele estava sentado à direita do Pai, e o Pai decide agora enviar alguém para que possa restaurar aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam cativos. Então somente Jesus, observando Jesus, uns atributos, como eu já falei de Jesus, era a obediência. Jesus muitas vezes não queria, mas por obediência ao Pai, ele ia. Chegou no Getsemane, Jesus não queria ir mais à frente, mas Jesus, ele ora por 2 vezes e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas pela obediência ele disse: Senhor, meu Pai, se não for possível, que seja feita a tua vontade. Sabe qual o problema? Que nos últimos tempos que estamos vivendo, estamos decidindo viver do nosso eu, da nossa maneira. Estamos decidindo viver como nós queremos e não estamos sacrificando para que a vontade do Pai venha prevalecer. Esse é o problema. E Jesus diz o quê? Aprendei de mim. Então Jesus poderia muito bem estar lá à direita do Pai e não descer, mas por obediência, por amor, pelo propósito e pelo projeto que Deus tinha com a nação que Ele criou lá em Gênesis. Quando o Senhor decide fazer o homem, decide fazer a mulher, Ele diz: façamos o homem nossa imagem e semelhança. O amor que Deus ele pegou por aquele homem, por aquele ser que Ele criou. Então somente foi um amor tão grande que Ele começa a ser amigo de homens como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Eu posso citar muitos e muitos homens. Se agradou de Davi, cheio de defeito, cheio de problema, mas um homem que Deus ele se agradou. Honrou a José quando José pagou um alto preço e mostrou que ele é Deus, que tira da prisão e faz sentar sobre o trono de governador. Ele mostrou para Davi que tira do pasto para sentar sobre o trono de glória, a qual muitos não imaginavam. Entenda que quando Deus ele quer, quando Ele é amigo do homem, quando Ele gosta de alguém, preste atenção. Eu estou dizendo que primeiro você se apaixona por Ele. Primeiro o teu coração fica desejoso. Porque quando vamos falar de José, estamos falando de um homem que está temente a Deus, que simplesmente fala de Deus de uma forma diferente. Ele não se agrada dos irmãos. Quando falamos de Davi, estamos falando de um homem que é remidor, simplesmente, é um homem que tem misericórdia. É um homem que tão somente o coração dele é bondoso. Você lembra de Mefibosete quando ele diz: tem alguém para me usar de benevolência? Davi está representando ali Jesus. Então, quando Deus olha que os homens da terra estão fazendo muita coisa, mas não é perfeito, estão fazendo muita coisa, mas não chega ao grau de perfeição. Entenda que Abraão, ele até tenta, ele chega a um nível muito alto de fé, e Deus intitula Abraão como pai da fé.
Mas ele não tem a capacidade de salvar, porque Abraão mentiu. Se fosse para Abraão ser aquele salvador, não tinha como, porque o diabo iria apontar e dizer: não, naquele dia ele mentiu, naquele dia ele fez assim. Quando perguntaram por sua mulher, ele disse que era irmã dele. Eu poderia muito bem falar de outros homens que tão somente Deus separou, como Davi. Na caminhada é o homem segundo o coração de Deus, mas ele falha também. Ele não é o homem perfeito para salvar a humanidade. Mas quando você vai para o Velho Testamento e começa a conhecer a história, a palavra do Senhor diz que a única forma de o cordeiro agora ser aceito diante do altar para que possa perdoar os vossos pecados é quando o cordeiro ele é limpo, sem mácula, sem nenhuma mancha. Homem nenhum poderia representar a um ser humano sem mancha e sem mácula para poder ser sacrificado. Mas diante do céu, a palavra do Senhor vai dizer que Isaías ele contempla o homem dizendo: santo, 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 a glória está, toda a terra está cheia da sua glória. Entenda, João vai ter a sua visão. Entenda que naquele momento, quando João tem aquela visão e diz assim: quem é capaz de abrir os 7 selos? João começa a chorar, porque não tem ninguém capaz de abrir os 7 selos. Um ancião chega para João e diz assim: não chores, porque tem um que ele é capaz. Mas um dia primeiro ele teve que padecer. Um dia ele teve que ser humilhado, ser chicoteado. Mas um dia ele pagou um alto preço, a um ponto que um dia no Getsemane ele faz uma oração e o diabo disse: chegou o momento, ele vai desistir, vamos forçar ele mais um pouco, porque ele vai retroceder, o próprio Deus vai falhar, o próprio Deus ele vai agora dar para trás, o próprio Deus ele agora vai desistir do plano e do projeto. Entenda que os demônios estavam ali pronto para ver Jesus desistir. Mas entenda, se você quer ir mais adiante, quer ser fiel e receber a coroa da justiça, a coroa da eternidade, você precisa entender que tem que ser obediente, tem que ser submisso. Você tem que entender que Jesus um dia vai fazer a oração, mas pela terceira vez ele diz: não é a minha vontade que prevalece, mas é a vontade daquele que me enviou, porque aquele que me enviou é mais poderoso. Eu não posso falhar porque ele me separou para ser profeta. Eu não posso falhar porque ele me separou para ser alguém. Eu não posso falhar porque ele está confiando em mim. Eu sou ser humano, sou pequeno, mas ele já me capacitou para vencer essas guerras, essas lutas. Deus já te deu capacidade. O problema é que muitas vezes você acha: Senhor, eu não sou capaz. A quem você tem adorado é um Deus de gesso, um Deus de barro? Não, é um Deus que um dia abre o mar vermelho e um dia dá autoridade na boca de Jesus e diz assim: Jesus, chama Lázaro para fora. Um dia Jesus está pregando para mais de 5.000 pessoas. Só contou os homens, não contou as crianças nem as mulheres. Mas vamos contar, vamos colocar um por um aqui. Vamos colocar um por um, 15.000 pessoas. E um dia ele não tem com que alimentar essas pessoas. Então somente ele não tem agora nada para alimentar. Mas ele faz uma oração quando ele pega 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que é que ele diz? Ele levanta acima da sua cabeça, dizendo: tem alguém maior do que eu. Eu posso ser o representante dele, eu posso fazer parte da Trindade, mas eu tenho que reverenciar o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. Ele é o majestoso, ele é o soberano. Por isso que o nome dele é El Shaddai, o grande eu sou, rosa de Saron, lírio dos vales, o Emanuel, Deus conosco. Ele está presente aqui nesse lugar e ele está dizendo: eu posso, aquilo que você não pode, eu posso. Jesus, quando levanta acima da sua cabeça, ele não vai dizer: Pai, multiplica os pães e os peixes. Não.
Quem tem convicção da intimidade que tem com Deus, ele não pede, ele manda. Ele não pede, ele dá ordem. Você já pensou, Deus te separa para expulsar demônio, e de repente você chega para o demônio e diz assim: por favor, saia dele agora? Não. Deus não te deu autoridade para você pedir por favor. Sobre as multiplicações e sobre os demônios, Deus te deu autoridade de dizer assim, ó: e aconteça o milagre em nome do Senhor Jesus. Quando Jesus levanta os pães e os peixes acima da sua cabeça, ele diz: Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre me ouve. A necessidade é quem forma o profeta. Tua casa como é que está? Tem sido profeta na tua casa? Ah, pastor, eu sou crente na igreja, mas em casa você não sabe quem eu sou. Eu sou o Satanás. Não sou não, mas eu represento ele. Chamo os 3 nomes, os palavrões. Quando eu me iro, quem chama palavrão sou eu. Tem tanta gente assim? Tem. Sabia que tem? Tem. Tem tanta gente que quando se ira, entra na carne. Ah, pastor, eu irei. Irou, filho? Tá bom. E a vontade do Pai está onde? Deixei de lado. E Deus não vai te cobrar, não? Será que Deus não vai te cobrar? Eu estou de terno. Você está, talvez, todo elegante aqui. Mas só quem conhece o interior é Deus. Só quem conhece a tua alma é Deus. Só Deus sabe o que você tem feito para poder estar lutando para ser crente, porque não é fácil. Andar com Jesus, até Pedro andava. E um dia Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, quando tu se converter, porque andar com Jesus não quer dizer que é ser crente. Está na igreja não quer dizer que é ser crente. Ser crente é dar testemunho. Ser crente é alguém olhar para você e dizer: verdadeiramente essa pessoa é diferente, rapaz. Não mexe com ela, não. Alguém vai pedir para alguém não mexer contigo. Sabe por quê? Porque o teu testemunho é tão forte que muita gente vai ter que entender que você tem dono, que você tem uma vida de oração, que você tem uma vida, sabe? Que muitos talvez não vejam quantas vezes você ora lá dentro do quarto, mas quando você sai, as coisas começam a fluir. As coisas começam a dar certo de uma forma que você não entende. E muitos vão dizer assim, ó: deu errado para mim, por que deu certo para ela? Ah, tu não sabe não, é? Ela é crente. Tu não sabe não, é? Essa mulher, ó, essa pessoa mal fala, mas quando fala, só fala coisa de Deus. Alegra meu coração. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer lá em Isaías: e o Senhor me deu uma língua erudita, para que no dia certo Deus vai me usar como profeta. Deus vai me usar para as nações. Deus me fez diferente. Sabe por quê? É melhor falar pouco e saber o que fala, do que falar muito e se perder nas palavras. Foi o que Salomão falou: fala pouco. Por quê? Porque o sábio ou tolo calado, ele passa por sábio, mas o sábio falastrão se perde nas palavras. Não adianta. Você tem que entender que é melhor o Senhor falar por você. Lá em Êxodo 14, no momento que o povo está numa guerra, há milagre para acontecer e a confusão está grande. Entenda, todas as vezes que tem algo para crescer, ou milagre para chegar, todas as vezes sempre vai chegar alguém badalando, conversando o que não é para conversar, dizendo o que não é para dizer. Por quê, pastor? Porque o milagre está perto. Aí o Senhor dá ordem e diz assim: você é diferente, sai do meio dos falastrões, porque chegou o momento de você viver milagre. Todas as vezes que o milagre estiver perto, sempre vai ter levante para não acontecer o milagre. Ah, vai acontecer muita coisa, vai. E o Senhor diz no momento que está prestes a abrir o mar vermelho: Moisés, tem milagre, mas diga ao povo
que se cale. Tem gente que está preocupado com a casa de A, de B, de C e a sua casa sendo destruída. Tem gente que está precisando de oração em casa, mas está falando da casa dos outros. Êxodo 14, 14. Na tela, por favor, está comigo? Vamos ser bem rápido aqui. Quero ser bem rápido. E o Senhor pelejará por vós. A pior coisa que tem é pessoas falastranas. A pior coisa que tem é você achar que sabe de alguma coisa enquanto você não sabe de nada. Quem é que sabe? Deus. Provérbios vai dizer que o plano é do homem. Mas se Deus não confirmar, tu pode ter o melhor projeto. Quando ele chega na casa de Jairo, Jesus chega na casa de Jairo. Primeira coisa, Jesus não gosta de ambiente, por mais que tenha problema, mas Jesus gosta de pessoas de fé. Chegar e dizer: qual o problema aí, fulano? Ah, você não está sabendo? Fulano está com câncer. Tá. Então deixa eu ir lá no quarto, que eu vou fazer uma oração. Chega lá, feito um louco, feito um doido. Mas não, chega lá na casa do irmão e diz assim: ah, sabe quem morreu? Meu tio morreu disso também. A semana passada, meu primo também morreu. Uma amiga minha morreu disso também. É uma desgraça, meu filho. Ô meu filho, você foi visitar o doente ou você foi matar o doente? Você foi ser boca de Deus ou boca do diabo para aquela pessoa? Então você tem que entender que há uma diferença entre o que serve e o que não serve. Quando você adentrar sobre aquela casa e diz assim: aonde está o doente? Porque eu vou colocar as mãos sobre ele, porque Deus vai me usar. Deus me ungiu para profetizar sobre as nações, para pregar as boas novas. Ele me declarou e disse: meu filho, vai, porque eu tenho te preparado para isso. Entenda. E muitas vezes o milagre está para acontecer nas tuas mãos, mas você fala demais. E quando a gente fala demais, você pode perceber que perde até a fiação do céu. Quando ele fala muito, ele está preocupado muito na horizontal e pouco na vertical. Mas quando uma pessoa fala bem pouquinho, sabe por quê? Porque até em espírito ele está orando. Quando uma pessoa fala pouco, é sinal que ela está observando o que está acontecendo. Para quê? Para quando essa pessoa abrir a boca, falar exatamente para resolver. Tem pessoas que só abrem a boca para trazer problema e dizer assim: ó, sabe o que aconteceu? Não, pastor. Ah, pastor, deu tudo errado. Tem pessoas que é mensageiro do diabo, só sabe trazer problema. Um dia o mensageiro chegou para dizer: ei, Davi, sabe quem foi que morreu? Aí Davi disse: sei não, conta. Ele disse: Saul morreu. Aí Davi tão somente olha para ele e disse: é, meu filho, faz o seguinte, só porque tu trouxe a má notícia que ele morreu, tu vai morrer também. Então entende, às vezes você é carregador de má notícia para tentar matar alguém, para tentar acabar com alguém, mas Deus está dizendo: antes que você acabe com alguém, você mesmo está se acabando já. Vou trazer um fuxico de fulano. Pronto, a primeira pessoa a morrer é você. Espiritualmente já está morta. Porque a pessoa espiritual não traz fuxico, ela ora. É ou não é? Não anda com fuxico, ela vai lá e dobra o joelho. Por quê? Porque o Todo-Poderoso, ele vai resolver o problema. Aquilo que o pastor não consegue resolver, aquilo que você não consegue resolver, Deus, ele entra em cena para resolver o problema. Aí Jesus chega na casa de Jairo e diz assim: o que é que está acontecendo? Não, a menina está morta. A menina não está morta. A menina está dormindo. Sabe qual é o problema? Que todas as vezes quando o homem de Deus vai profetizar, ou a mulher de Deus vai falar de Deus, e quando muita gente já viu que realmente, de fato, na lógica humana não tem jeito, e aquela pessoa chega e diz assim: Deus manda te dizer que tem solução,
muitos vão rir da sua cara. Muitos vão olhar e vão duvidar. Muitos vão olhar para você e vai dizer: quem és tu? Se o médico estudou 5 anos e está dizendo que não tem jeito. O médico estudou 5 anos, mas eu tenho intimidade com o dono de tudo. O médico fez medicina, sabe? Qualquer faculdade, talvez uma faculdade renomada, mas eu tenho intimidade com aquele que te gerou, rapaz. Aquele que conhece teu DNA, conhece o tipo sanguíneo, quantos ossos você tem. Eu conheço um Deus que resolve todos os problemas. Jesus chega na casa de Jairo, e tudo que Jesus quer é que pessoa cheia de problema saia. Se não ajuda, atrapalha. Aqueles que comigo não ajuntam, aí Jesus diz assim: quem espalha, chegou o momento de ir embora. Sai, porque o ambiente é de milagre. E aonde vai ter milagre, incrédulos não pode ficar. Por quê, pastor? Porque o incrédulo, ele carrega o ambiente. O incrédulo, ele carrega o ambiente. Sabia disso? Às vezes o pastor está pregando, ninguém está prestando atenção. Aí simplesmente tem pessoas que dizem assim: ah, mas eu queria que fulano pregasse hoje. E Deus está falando contigo. Sabe qual é o problema? Que você está vindo para a casa de Deus e está querendo escolher cardápio. Não sabes tu que quando Deus quer, usa até a jumenta. E tu está dizendo: não, mas eu só aceito se for pela boca do profeta de fulano de tal. Sabe quantas vezes tu vai receber milagre? Nunca. Porque com Deus não é da sua maneira. Poderia muito bem Elias, quando estava lá na caverna, Elias poderia muito bem dizer: não, Senhor, eu não vou comer comida da boca de abutre, ou de, como é o nome dos carniceiros? De urubu, não, Senhor. Não tinha um passarinho mais limpinho para trazer, não? Para o Senhor trazer o carniceiro, trazer comida para mim, o carniceiro. Foi o corvo? Pois é, representa o urubu. Como carniça, foi o que trouxe comida para Elias. Você está entendendo? Então, eu quero dizer para você: quer que Deus faça na sua vida? Ora, fica tranquilo e deixa Deus operar. Jesus na casa de Jairo, ele vai dizer: sai todo mundo, sai. Por quê? Porque tinha as carpideiras chorando, era paga para chorar, gritava. Jesus entrou e começaram a gritar mais alto. Porque tem gente, não tem coisa pior, quando o crente chega, tem gente que quer zombar do crente. Aí o crente tem que botar o dedo na cara e dizer assim: ó, sai para fora, sai, porque isso aqui não é uma brincadeira. Eu estou vendo que está sendo usado pelo diabo, rapaz. Está sendo usado pelo demônio, mas o ambiente aqui é de milagre. Daqui a pouco Deus vai operar um grande milagre aqui nesse lugar. Eu não vim passear nesse lugar. Eu não vim simplesmente olhar para a cara de ninguém, mas eu vim fazer a vontade do Pai, porque o Pai quer fazer milagre. E Jesus coloca todo mundo para fora. Quem estava chorando teve que se calar. Vai chorar em outro lugar, vai lá para fora. Tem hora que tem que ser duro, ignorante. Tem hora que tem que ser, sabe, rude. Ah, pastor, não lhe compreendo. Não tem problema. O que acontece hoje você não está entendendo, mas daqui a pouco você vai entender. Que a ficha tem que cair, que você tem que entender que não é do seu jeito, mas é do jeito de Deus. E Ele opera do jeito dele. Coloca as carpideiras, porque com Jesus não tem esse negócio de mimimi, sentimentinho, não sei o que. Ah, Senhor, não. Jesus, Ele sabe os verdadeiros adoradores. Ah, os verdadeiros adoradores, quando começam a adorar, os céus começam a se abrir, os anjos descem e fica ali à disposição dele, esperando que Jeová dê uma ordem e diga: meu filho, conceda a petição. Por isso que eu quero te dizer uma coisa: Daniel está orando, os anjos estão preparados e dizendo: já estamos chegando, Daniel. O diabo se levanta da direita, da esquerda, de todos os lados, mas o Senhor está dizendo: não
não pare, porque Daniel está orando e tem milagre para Daniel. Tem milagre para quem ora, tem milagre para quem adora, tem milagre para quem glorifica o nome do Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Não chegamos aqui para estar olhando para a cara de ninguém dizendo assim: ah, meu filho, vamos fazer diferente, papai vai alisar você. Primeira coisa, o provérbio vai dizer: se no dia da tua adversidade, se no dia da tua luta, da tua batalha, se no dia que alguém te humilhar, você simplesmente se mostrar frouxo, é porque a tua força é pequena. E Jesus não escolheu ninguém com força pequena. Pelo contrário, ele escolheu gente pequena com força grande. Quando ele olha para Gideão, ele diz: Gideão. Aí Gideão diz: mas eu sou pequeno. Mas ele está dizendo: mas tua força é grande, eu te conheço. A tua força é grande. Vai nesta tua pouca força, Gideão. Deixa de mimimi. Deixa de coisinha. Vai orar. Ora que melhora. Ora que as coisas vai dar certo, é ou não é? Mas com coisinha não vai chegar a lugar nenhum. Daqui a pouco, sabe o que é que vai acontecer? Tu vai estar fora da igreja, triste, acabrunhado, o diabo te usando. O diabo, por quê? Porque deu uma brecha, porque simplesmente abriu espaço para o diabo trabalhar. Não, pastor, mas o Senhor não deu a paz do Senhor para mim. E eu sou Deus para te ver. Eu sou Deus para ter 6 olhos dos 4 lados. Se não tiver, tem gente que se não der a paz do Senhor, irmã, pelo amor de Deus, irmã, olha para o alto. Eu sou falho, olha para ele, sabe? Todos os dias diga: Senhor, meu Deus, paz do Senhor, Deus, paz do Senhor para o Senhor. É desse jeito. Lê o Salmo 23 e diz o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você não tem autoridade para isso, não é? Acorde pela manhã e diga para o diabo: hoje pela manhã o meu pastor não está me vendo, mas o meu pastor dos pastores está me contemplando, e eu já dei a paz do Senhor para ele. Ele está comigo, está caminhando, e estamos de mão dada. Hoje você não me pega, diabo. Por quê? Porque o meu Pai está comigo. Não toca em mim, não toca, porque os princípios já cumpri. Qual os princípios, pastor? De cumprimentar o meu Deus, o meu Senhor, e dizer: Senhor, para onde eu for me acompanhe. Porque o pastor lá é limitado, ele não sabe nem onde eu estou, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece as minhas petições. Chegou o momento de você ser mais forte. Chegou o momento de você ser mais crente e dizer: Senhor, pode colocar filisteus, pode colocar gigante, pode colocar a luta que colocar, Senhor, eu estou disposto a te servir. Você foi separado para ser diferente, rapaz. Tem gente que está na igreja e está pior do que os do mundo. Os do mundo são fortes. Os da igreja é todo no me toque. Terrível isso. Isso fica até feio para você, isso é chato. Aí você: pastor, mas sabe o que falaram de mim, pastor? Pouco importa. Chamaram Jesus de Beelzebu. E quem és tu, terra seca? Quem és tu, terra seca? Chamaram Jesus de Beelzebu. Pegaram Jesus, tentaram empurrar de um precipício. Jesus curando, salvando, expulsando os demônios. Tu está nesse nível? Você está nesse nível? Está chamando os mortos e dizer assim: Lázaro, sai para fora. Você está nesse nível? Chegando para a viúva de Naim e dizer assim: não chore mais, porque teu filho ressuscitou. Está nesse nível já? Pois quando tu chegar a esse nível, tu vai ser chamado do pior nome que tem. O William Brahma vai dizer que um dia olharam para ele e disseram: esses milagres que está acontecendo através de você é feitiço. Ele ficou triste, foi para uma caverna e começou a chorar. Ele disse: Deus, eu sei, Senhor, o compromisso que eu tenho contigo. Eu sei que o Senhor me usa porque eu tenho sacrificado, eu tenho feito de tudo, Senhor. Ficou lá na caverna, trancado. Por quê? Porque uma palavra abateu ele.
E quando aquela palavra abateu ele foi orar. Não queria mais fazer a obra. E naquele momento que ele não queria mais fazer a obra, ele disse: mas Senhor, me chamaram de feiticeiro, Senhor. O Senhor me usando para curar. Diz que um dia ele chega lá numa cidade, ele passa 3 dias curando, 24 horas, está no altar, está uma fila de gente que não para, 3 dias direto. Paralítico anda, cego vê, surdo ouve, câncer, vai embora. Era passando, indo embora e sendo curado. Chegava de noite, ele estava cansado, a fila estava maior do que de manhã. O que era que ele fazia? Colocou um colchão no altar e começou a dormir no altar para descansar 2, 3 horas para voltar. Está curado, vai embora. Está curado, vai embora. 3 dias ele passou. Ele disse que estava no hotel e um certo dia ele olha e sai um caminhão completo de muleta, cadeira de roda, porque Deus estava usando ele. Quando terminou, chamaram ele de feiticeiro. E aí ele diz: mas Senhor, não quero mais pregar a tua palavra, Senhor. Aí Jesus fala com ele, voz audível. Jesus fala com ele e diz: meu filho, você não fez nada perto de mim. Porque João vai escrever e vai dizer assim: se fosse para escrever os milagres de Jesus, não tinha livros que coubesse. Aí 3 dias de William Branham, ele achou que era muito. Não era. Perto de Jesus não era nada. Aí Jesus disse para ele: meu filho, a mesma coisa eu fiz e um dia me chamaram de chefe dos demônios. É o ser humano, é ingrato. Sabe qual é o problema? Pular, rodar, marchar, é visível. Eu acredito que é Deus. Mas quando alguém verdadeiramente está sentindo a presença de Deus e vê anjo na igreja que diz que está vendo o que está sentindo, é mentira. Por quê? Porque eu só acredito se eu estiver vendo. Mas se eu ver marchar e pular e rodar, eu digo que é de Deus. E muitas vezes não é de Deus. Sabia disso? Muitas vezes o pastor vai ter que mandar alguém sentar, porque não é de Deus o negócio. O problema é que nós dizemos que somos muito espirituais e não somos. Não somos. Porque tem gente que vem tomar a Santa Ceia e não sabe o significado da Santa Ceia, o ato profético da Santa Ceia. Jesus diz o quê? Aquele que não bebe do meu sangue, não come da minha carne, está morto. Já era. Tem crente que se converteu, não quer se batizar, não quer tomar a Santa Ceia. Está morto, meu filho. Agora, se você não teve a oportunidade de tomar a Santa Ceia, ok, o arrebatamento vem. Jesus não vai te julgar por uma coisa que você não teve a oportunidade, ok? Mas se você teve a oportunidade de se batizar para tomar a Santa Ceia e ter aliança com o Senhor e entender o que é Santa Ceia, porque se você bem soubesse, faltava todos os cultos, menos Santa Ceia. Crente que falta Santa Ceia é crente sem compromisso com Deus. Porque se você bem entender o corpo e o sangue de Cristo, ele diz o quê? Coloca para mim na tela, deixa na tela para mim, por favor. Veja o que ele vai dizer e eu quero finalizar aqui agora. Quero celebrar a Santa Ceia. Coloca aqui, só para você entender. Ele diz que se você não comer do corpo e beber do sangue, você está morto. Morto, literalmente morto. Porque ele diz: não se preocupe com o homem que dá um tiro em você e morre, mas se preocupe com o diabo que te mata e te leva para o inferno. Tem gente que está preocupado em se morrer. Tem gente que está morto e nem sabe. Tem gente que já está morto e nem percebeu, nem sabe. Porque tem gente que simplesmente não está nem aí. Pastor, eu estou vindo para a igreja simplesmente por um protocolo. Depois você vai se acertar com Deus. Não é comigo não, seu protocolo é com Deus. Então diz a palavra do Senhor. Jesus, pois, lhe disse: na verdade eu vos digo que se não comerdes a minha carne, a carne do Filho do Homem, e não beberdes do sangue, não tereis vida em vós. Aquele que crê e for batizado será salvo.
Mas se não quer negócio, já está condenado. Fica de pé toda a igreja em nome de Jesus. Então diz a palavra, diz, coloca 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último. Pastor, morri pobre de esmola. Morreu, filho, sem nada, até o caixão teve que pedir à prefeitura para enterrar. Não tem problema, fica tranquilo, porque Jesus preparou um tesouro para você. Se você tem comunhão com Ele, talvez na terra você não tem nada, porque você não precisa de nada da terra, mas o que você precisa está na mão do Senhor no céu. Deus já preparou um tesouro, uma casa, uma mansão. Deus já preparou coisas grandes para você. E outra coisa, lá não vai ter aluguel, não vai ter conta. Outra coisa, lá não vai ser por 50 anos, por 30, mas vai ser por uma eternidade, diz a palavra do Senhor. Deus está preparando coisa eterna para você, rapaz. Não se perca. Deus está preparando coisas eternas e divinas para você. Não se perca com as coisas da terra. Não pense que o Senhor não está te vendo. Ele está contemplando você. Ele está olhando para você nesse momento. Eu não sei de que forma você chegou aqui hoje, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus, Ele quer que você tenha um coração quebrantado nesta noite. Quando você pegar o cálice, quando você pegar o pão, esqueça quem está na sua direita, esqueça quem está na sua esquerda. Pegue o pão e o cálice com muita verdade. Pastor, eu sou cheio de defeito. Pede perdão para Ele, que Ele está pronto para te perdoar. O ladrão roubou, matou, e ele diz: Senhor, lembra-te de mim. Ele não pede perdão, mas ele diz com o coração quebrantado. Por quê? Porque não adianta pedir perdão de palavra enquanto o coração está fechado. Mas diz para o Senhor nesta noite com sinceridade: Pai, sonda o meu coração, Senhor. Vê a verdade que eu tenho dentro de mim para contigo, o amor e o desejo que eu tenho para te servir, Senhor. Fala para Ele. Conta para Ele a tua história, conta para Ele. Você não veio simplesmente olhar para o pastor ou olhar para a levita, você veio adorar o Senhor. Eu fico pensando, qual a igreja que vai para o arrebatamento, Senhor? Uma igreja que não consegue nem fechar os olhos quando o pastor pede, que não consegue nem se concentrar quando o pastor pede para se concentrar. Estão mais perdidos do que tudo. Aliás, não estão perdidos, pelo contrário, estão dispersos da palavra que está sendo ministrada e da ordem que está sendo dada. Até para obedecer é complicado. E quer ser abençoado. Não vai, filho. Não vai. É princípios. Eu posso ter erro, mas a palavra que eu estou pregando não é minha. A palavra é do céu. Se você não reverenciar essa palavra e o dono dela, você está morto. Isso não é brincadeira. Eu não estou aqui por brincadeira. Eu não estou aqui para fazer mais um culto. Não. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu estou aqui trazendo uma palavra de Deus para você. Uma palavra que pode transformar o teu coração, a tua vida, a tua história. Mas você precisa dizer assim: Deus, hoje vai ser diferente a partir de hoje, Senhor. Eu vou pegar essa Santa Ceia não como suco, não como simplesmente um pão sem fermento, mas eu vou pegar essa Santa Ceia, Senhor, como uma cura para minha alma. Por quê? Porque Tu tem um poder. Tu vai me transformar, Senhor. Aquilo que eu não consigo, o Senhor vai fazer na minha vida. Se for para orar falso, nem faça a oração, nem pega a Santa Ceia. Nem pega a Santa Ceia se for para orar com falsidade. Não pegue, é um conselho que eu lhe dou. Eu não estou falando de pecado. Pastor, eu pequei. Então pega, porque a Santa Ceia é para pecador. Mas pecador que reconhece o seu. O ladrão da cruz reconheceu. Os fariseus conheciam a palavra, mas não reconheceram. Não adianta. Aí eu conheço a palavra. Tem muitos que conhecem a palavra e não sabem conversar com Deus mais, porque acha que é muito íntimo. E Deus está dizendo: de onde eu tenho amizade contigo? De onde eu te conheço? Tu pode saber a minha história, mas eu sei a tua. Até para pedir perdão você não tem coragem.
E Deus só gosta de andar com pessoas que sabem pedir perdão. Doa a quem doer. Primeira coisa, quem pede perdão, a primeira pessoa a tomar do remédio da cura, quem é? É você mesmo. E Jesus nessa noite está aqui. Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós. Travou? Não. Continue. Assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, Senhor. Não deixa cair em tentação. Livra-me do mal. Senhor meu Deus, somente o Senhor e a eternidade, Senhor meu Deus eterno, pode me sustentar. Porque sem a tua presença não adianta, meu Senhor. Não adianta chegar até aqui, Senhor, e não sentir a tua presença, Pai. Os fariseus conheciam da palavra, mas não sabiam do dono da palavra. O dono da palavra estava na sinagoga, lendo a palavra, e eles simplesmente querendo ignorar. Tem gente que vê Jesus dentro da igreja, mas quer ignorar. Jesus está dizendo: se prepara, meu filho, porque se você não pedir perdão, você vai morrer espiritualmente. Não adianta, dentro do templo não adianta conhecer a palavra, tem que ter humildade, tem que ter quebrantamento, não adianta. Ei, nesta noite eu quero dizer para você, só os humildes vão entender que o próprio Senhor está lendo e dizendo assim: o Espírito do Senhor é sobre mim. Enquanto quem conhecia a palavra não reconhecia, outros que estavam lá embaixo dizendo: eu sinto um arrepio muito grande quando esse homem está lendo a palavra. É não, meu filho, não é arrepio não, é a presença de Deus mesmo. É a presença de Deus. Quando ela chega, ela começa a tomar o ambiente, ela começa a pegar os sensíveis, ela começa a pegar aqueles mais crentes, ela começa a tocar, ela começa a penetrar dentro da sua alma. Você começa a chorar e não entende por quê. É porque a presença já está invadindo os lugares que precisa ser invadido. É Ele entrando dentro de você e dizendo: eu vou te ajustar, meu filho, porque tu és o meu escolhido, tu és o meu separado, e eu te escolhi para uma grande obra. Então, se você sente um arrepio e sente a presença, chegou o momento de você dizer: que queres de mim, Senhor? Faz a tua obra em mim, Pai. Esqueça quem está na direita, quem está na esquerda, esqueça disso. Eu estou procurando os espirituais. O Pai diz assim: eu procuro os espirituais. Tem gente que está na carne, tem gente que está preocupado, está marcando chiclete, está preocupado com o amanhã, está preocupado com tanta coisa, mas não está preocupado em tomar a Santa Ceia. Não está preocupado como vai tomar a Santa Ceia. Está mais preocupado com o que o pastor está falando, está mais preocupado se as palavras estão certas, estão erradas. Eu quero dizer para você: você está morto espiritualmente. Chegou o momento de você dobrar o joelho, meu filho, e pedir perdão a Deus, porque dentro da casa de Deus você não é simplesmente um fariseu que quando Jesus está na casa dele está julgando Jesus, dizendo: se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma prostituta. Não, Jesus te conhece, rapaz. Jesus sabe quem é você. Você é um julgador, mas hoje tem misericórdia para julgadores nessa noite. Hoje tem misericórdia para aqueles que falam demais nessa noite. Hoje tem misericórdia para aqueles que simplesmente não se dobram. Se quiser se dobrar hoje, Jesus quer negócio contigo. Ele tem negócio contigo nessa noite. Ah, convidou Jesus para a sua casa só para observar a vida de Jesus, né? Pois é. Jesus está de olho em você e você nem sabe, rapaz. Você pensa que é quem? Jesus chega na casa de Davi e bota 7 para sentar, rapaz. Senta todos 7. Mas a vez era da gente.
Pela ordem ao mais velho. Jesus disse: aqui não, aqui é diferente. Os menores é que vão ser exaltados. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros podem ir para o rabo da fila. Chegou o momento que Jesus, quando ele entra em cena, ele está dizendo: ei, a inversão da fila agora é diferente. O homem faz de um jeito, mas eu faço diferente nessa noite. Eu sou o Senhor que faço diferente. O que está embaixo vai vir para cima. Os pequenos vai ser exaltado. Deus está dizendo nesta noite: o segredo ainda é se humilhar. Aí Marta diz: mas Senhor, o Senhor demorou. Ok, Marta, tu nunca entendesse, Marta, o que é ser crente. Mas ainda bem que tu tem fome, Marta. Graças a Deus que tu tem fome, porque um dia tu vai entender o que é ser crente. Maria vem calada, porque Marta questiona: se o Senhor tivesse chegado mais cedo, tinha resolvido tudo. Jesus nunca chegou atrasado, incrédulo. Jesus nunca chegou depois do negócio, rapaz. Jesus só chega na hora certa. Quem é espiritual sabe que Jesus só chega no tempo certo. Aí Maria direciona para Jesus e diz assim: Jesus, com milagre ou sem milagre, eu quero te adorar, Senhor. Com Lázaro ou sem Lázaro, eu quero te adorar, Senhor. Eu estou sentindo a falta do meu irmão, mas a tua presença é melhor aqui. Maria se prostra aos pés de Jesus. Jesus diz: onde tem adoradores tem que ter milagre. Ele me calabará sobre canta labará. Oh, Espírito Santo de Deus, aonde tem adoração verdadeira tem que ter milagre. Jesus diz: aonde ele está. Ei, rabá sobre calabara sobre candarabai. Labara chore canta sobre. Aonde ele está? Mas já faz 4 dias. Esquece os dias. Jesus está perguntando: onde está? Para de apresentar problema para Jesus, mas se torna um verdadeiro adorador. Primeiro adora Ele em espírito e em verdade. Primeiro seja sincero com Ele e conta a tua história. Não adianta contar 1000 problemas enquanto você não tem intimidade com Ele. Não adianta: Jesus, o Senhor não viu isso? Não, meu filho, eu vi, mas você não tem autoridade para falar assim. Abraão um dia falou, mas ele tinha autoridade. Um dia Elias falou e ele tinha autoridade. Um dia José também, ele tinha autoridade. Entenda: crente verdadeiro fala pouco, ora mais, adora mais, já acorda ouvindo os louvores. Origandaraba sobre cai. Já acorda dando lugar a Deus, para que o diabo não chegue para estragar o seu dia. E se chegar, ele vai voltar por 7 caminhos. A presença de Deus tem que ser maior. Oh Jesus, já faz 4 dias, Senhor. Aí Jesus disse: eu não perguntei. Aí Jesus diz assim: qual a dificuldade de vocês ser crente? O problema é que Jesus está falando e tem gente que está duvidando assim, ó. E como é que o Senhor vai fazer? Deixa eu ver. Jesus está dizendo: não é para ver, é para crer. Não é para ver, é para crer. Ele chega para Tomé e diz: Tomé, não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Como é que é? Ele diz: ó, Tomé, não pergunta não, Tomé, apenas acredita, coloca o pé e o mar vai se abrir. Estenda as mãos e eu vou pegar em tuas mãos. Profetiza e o milagre acontece. Fala para tu ver as bênçãos do Senhor, para tu ver se não vai acontecer conforme você falou. Aleluia.
O problema é que nós queremos entender o trabalhar de Deus, mas somos muito pequenos para a grandeza dele. Não adianta. É uma formiga andando com um elefante. De repente, se o elefante botar o pé, pá, morreu a formiga. Quem és tu? Uma formiga. Porque Deus diz assim: a terra é descanso para os meus pés. Ei, para de duvidar dos milagres, porque Deus de milagres está aqui nessa noite. Aleluia, Senhor. Louva ao Senhor, louva ao Senhor.